Olá, bom dia. Meu nome é Marinaldo de Silva e Silva. Sou integrante do projeto Biblioteca Humana, que está em sua terceira edição. O projeto Biblioteca Humana vai até as praças entrevistar pessoas e recolher as suas histórias de vida para que elas possam fazer parte de um grande acervo, onde mostra, por meio desse acervo, como nós somos protagonistas de grandes dramas, grandes romances, grandes poemas, grandes novelas, grandes histórias. Nós já circulamos por várias cidades de Santa Catarina, entrevistando moradores de rua, artistas de rua, mães, pessoas que trabalham nas praças, artesãos. Todo esse acervo está depositado no site www.eusobiblioteca humana. E nesta terceira edição, patrocinados pela Lei Paulo Gustavo, pela Prefeitura Municipal de Joinville, em associação ali com a Secretaria de Cultura e Turismo, nós estamos indo às praças da cidade. São 10 praças, essa é a nossa segunda praça visitada, com temas específicos, trazendo uma pessoa, sempre um convidado, que tenha no seu histórico de vida, na sua trajetória, uma história sobre determinado tema. Então nós vamos falar sobre fé, nós vamos falar sobre dança, nós já falamos sobre educação e hoje nós vamos falar sobre depressão. Eu tenho aqui ao meu lado uma das bibliotecas humanas dessa cidade, que compõe a história da nossa cidade, a minha amiga entrevistada, Adelaide Eloy, carioca, moradora de Joinville há bastante tempo. Nos conhecemos de uma forma bem lúdica, parecendo um filme de cinema. Eu falo um filme porque existe um filme chamado O Carteiro e o Poeta, e a Adelaide era carteira e eu sou poeta, e como uma carteira e um poeta nós nos entrelaçamos. Criamos um vínculo de afetividade, e não é pelo fato dela ser minha amiga que ela está aqui contando a história dela, mas pelo fato dela ser uma referência para mim em pessoas que dão a volta por cima e voltam com tudo, cada vez que saiam desses seus estágios, que vão e vêm, às vezes desaparecem por um tempo, sobre a depressão. Adelaide Eloy, bom dia. Bom dia. Só para confirmar, nós estamos aqui na Praça São Francisco, São João Batista, aqui no Jardim Iririú. Adelaide Eloy, conta um pouquinho sobre você, de onde você veio, quantos anos está em Joinville, quantos anos você tem? Eu tenho 61 anos, eu já estou em Joinville há mais de 20 anos. Eu vim aqui buscando uma qualidade de vida, eu vim com família, com os meus filhos. Eu gosto muito daqui, então hoje o meu coração ele é tricolor. Mineiro, carioca e joinvilense. Você veio para cá há quantos anos? Quanto tempo? Faz 20 anos, mais de 20 anos. Faz 20 anos, então já é quase uma catarinense também, né? Com certeza. Você já veio para cá com o espectro, com a síndrome, com o problema da depressão? Eu tive 2 depressões pós-parto, do meu primeiro filho e da minha segunda filha. E eu tive outras depressões aqui, quando eu trabalhava nos Correios. Inclusive, eu fui mandada embora, isso é bem importante, sobre o preconceito. Fui mandada embora dos Correios por justa causa, por essa depressão. Eu tive um surto, na época eu não podia parar de trabalhar, o INSS estava de greve, entendeu? E aí eles me mandaram embora por justa causa, porque realmente eu não estava 100%, mas eu continuava trabalhando. Então, até os 30 anos mais ou menos, você não sabia o que era depressão? Não, o meu primeiro filho eu tive com 25 anos. Então, na realidade, eu tive um indício de depressão com 8 anos de idade, porque eu sempre fui muito amada pela minha família, aí eu tinha medo de ficar sozinha um dia, mas aí eu fui tratada com um psicólogo, me lembro até dele, com o Dr. Vilhena. E depois disso eu não tive mais. O que eu acho que me ajudou muito, isso é muito importante, eu passei 10 anos da minha vida correndo, eu corria lá no Rio de Janeiro. Foi, o esporte me ajudou muito. A depressão pode ser confundida com tristeza? De repente eu perdi alguém, estou 2 meses sem sair da cama porque meu amor me abandonou.
Isso pode ser uma depressão ou não existe um vínculo entre tristeza e depressão? Olha, eu vou falar por mim. A depressão, hoje eu vejo isso, quando você não tem... Eu tenho que parar, senão eu vou me emocionar. Você não tem um objetivo, tá? Quando você não tem um objetivo de vida, quando você não tem foco, você não quer alguma coisa. Eu vejo isso. Todas as vezes que eu tive é quando eu estava perdida. Eu não sabia o que eu queria da vida. Você acha que esse é um dos aspectos, então? No meu caso, foi. Eu já fiz uma autoanálise sobre isso. Tem um filme muito interessante chamado Loucura de Amor. É um filme que está ali na internet e tal. De um jovem que se apaixona por uma moça numa balada. Ela simplesmente desaparece, ele sai à procura dela. Quando ele a encontra, ele descobre que ela está numa clínica de reabilitação ou de tratamento, uma clínica terapêutica na realidade, onde tem outras pessoas com outras síndromes. O dela é a depressão. A depressão algumas pessoas até acham que depressão é só ficar triste, né? Mas a euforia também é uma depressão. E o dela é uma depressão que promove a euforia. No decorrer da história, ele quer curá-la de qualquer jeito. Ele quer que ela se cure, ele deseja que eles tenham uma vida normal. E o filme traz uma mensagem tão bonita que fala sobre a perspectiva de vida de cada um e como nós somos diferentes uns dos outros, né? E que tem determinadas coisas que não são curáveis, como a generosidade, como a apatia, como a empatia, como a gratidão, como a solidariedade, são traços de cada um. E a gente tem que conviver com isso, como o egoísmo. São pessoas que são invejosas, outras são fofoqueiras, outras são mais contidas, são traços. E o filme fala que a depressão, neste caso, quando ela é uma depressão incurável, que é um traço psicológico daquela pessoa, ela também não tem cura. E a pessoa tem que acabar vivendo com ela. Eu fiquei questionando assim, porque tem algumas espécies de depressão, alguns tipos, né? A manifestação dela, e você toma um remédio, cura, depois nunca mais volta, e tem pessoas que parece que vão passar a vida inteira com ela. Você acha que isso é uma questão genética? Existem diferentes tipos de depressão? Você que está aí deve ter estudado bastante sobre isso. Olha, isso eu acho que é um fator que causa muita polêmica, né? Porque eu já tive vários tipos de depressão. Inclusive, eu fui diagnosticada com a bipolaridade, que é exatamente isso que você está falando, sobre a euforia e a depressão. E eu fui tratada aqui no CAPS. O CAPS aqui é maravilhoso, o sistema de saúde. E o que me tirou da depressão várias vezes, primeiro eu realmente precisava da medicação, né? Porque a cabeça da gente dá um boom e você não consegue nem parar de pensar. Mas aí depois, no CAPS, eu comecei a fazer várias terapias. Fora do CAPS, antes de eu entrar no CAPS, eu fiz yoga. Isso tudo foi com que aos poucos eu fui deixando de tomar a medicação. E então eu acho que isso é muito pessoal. Eu vou falar por mim, né? Que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler e tem um fator muito importante. A minha mãe tinha depressão também, né? Numa época em que a depressão não tinha nem nome. Ela tinha outro nome que agora eu não me recordo, daqui a pouco eu me recordo. Mas eu acho que, no meu caso, eu acho que quando eu fui no CAPS, o CAPS ele me ajudou muito para mim ver essa visão. Que as pessoas até, elas acabam, porque o remédio é um meio até mais fácil, entendeu? Porque você não tem, você toma o remédio, fica de certa forma robótica e você se acomoda. E eu não quis isso, porque eu vi que eu tinha muitas coisas ainda para fazer. E acho que aí, através também de livros, eu li livros de tudo que é espécie, isso me ajudou a eu ter um foco. Por exemplo, quando eu trabalhava nos Correios, para mim eu adorava fazer o que eu fazia, mas aí depois de um tempo você começa naquela mesmice, e eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer coisas novas. E de repente, graças a essa depressão agora, a última que eu tive, faz mais ou menos 2 anos, eu fui fazer o magistério e me descobri na educação como sendo professora. Então acho que cada um é cada um, eu posso dizer por mim. Entendeu? Tu falou que aos 8 anos teve uma depressão.
Crianças têm depressão, então? Eu leio muito sobre isso, que hoje em dia... Para os pais assim, que estão em casa, né, que vão ouvir essa mensagem, em algum lugar a gente vai chegar com essas histórias, né? Sempre tem alguém que as vê, ou pelo site, ou compartilhamento das nossas próprias postagens. Como se identifica uma depressão numa criança? Tem uma ideia de como isso se manifesta? Como que eu posso descobrir se meu filho de 7 aninhos de idade tem depressão? Olha, embora eu esteja nessa área da educação no CI, por enquanto, né, porque eu gosto de ler, mas eu sou leiga, eu não sou médica, eu ainda não peguei nenhuma criança com depressão. O que eu vejo, por exemplo, eu conheço amigas minhas que têm filhos com depressão, não nessa escola. Inclusive eu leio também que o índice de depressão em jovens e adolescentes, isso através da leitura, tá? Está muito alto ultimamente e podendo acarretar até um suicídio. Eu acho que por que está acontecendo, será isso? Eu acho sinceramente pela loucura da vida que é hoje, né? Que tá todo mundo correndo, aí as pessoas estão muito, de certa forma, vivendo no egoísmo e num vazio. De repente tentando ser padrões de alguma coisa. Seguir um padrão, né? De físico e de intelectualidade. Também. Eu acho que de popularidade. Também. Eu acho que eu estou entrando na seara pra gente discutir aqui, né? Eu acho que o Instagram, as redes sociais, elas são muito bacanas, tudo tem o seu lado bom, né? Mas acho o seu lado negativo muito mais agressivo, muito mais malfeitor do que benfeitor, quando coloca numa sensação de que todos têm que ser celebridade, todos têm que ter aplausos, todos têm que ter... Eu acho que essa busca deve te levar para algum lugar onde a depressão esteja ali ao lado. Eu fico vislumbrando isso com os meus alunos também, enquanto professor que sou. Eu concordo com você até certo ponto, porque eu vejo que a sociedade ela está muito mais preocupada naquele estereótipo de você, daquilo que aparenta, e elas esquecem dos seus valores internos. Eu vejo muito isso, olha que eu venho do Rio de Janeiro, em um lugar que a beleza é muito enaltecida. Começa pela cidade, né? Isso, eu corria na praia, entendeu? Mas aí depois, talvez tenha sido isso, engraçado, você tá falando. Depois te dá um vazio, tá? Você tem o corpo que você quer, você não tem problema financeiro, e aí? E você não é feliz. Aí tem um vazio muito grande. E aí é que você começa a ver que você precisa de algo mais. Foi aí que eu comecei realmente a ler livros sobre autoconhecimento, eu fiz yoga, e aí você vê que aparência, lógico, você tem que se amar, né? Isso é um dos fatores que a depressão tira o teu auto-amor. Mas você falou uma coisa que é certa. As pessoas elas estão vendo muito para o ser, para o ter e não o ser. Eu acho que a falta de ser é quase a base de todos os males, né? Acho que se as pessoas mais sessem, se as pessoas mais fossem do que tivessem, eu acho que elas teriam mais paz, mais gratidão, mais amigos, mais liberdade, menos ganância. Uma palavra horrível que está em moda, né? Que o capitalismo faz, menos competição. Eu acho que nós copiamos muito uma sociedade norte-americana, onde a competição é tudo. Você compete desde criança, quem é melhor no basquete, quem vai entrar na universidade, quem vai... Então tudo é muito, desde criança você é fundamentado a competir com o outro. E eu acho bonito competição quando é no esporte. Você falou uma coisa que é muito importante. Eu sempre tive um complexo de inferioridade muito grande. E eu sempre não via necessidade de competir. E eu acho que as pessoas têm que trocar essa palavra de competir por cooperar. E eu acho que é exatamente, você falou em um ponto que eu acho crucial. Essa competição gerou esse vazio. Porque se você vence, você quer ganhar, mas tem uma hora que só você ganha e você se vê sozinho. Sim. Você vê isso com grandes personalidades na história. E hoje os programas de televisão, os reality shows, quase todos são de competição. E sempre a competição trabalha, eu estou falando a competição deslavada, né? Desmedida, sem sentido. Que é colocada, vamos ganhar um prêmio, do mais isso, do mais daquilo,
do mais gostoso, da mais bonita, da mais inteligente, da mais esperta. Foi tirado os valores e apostado na competição por si só. Então, para eu ser feliz vai depender de mim mesmo. Eu acho que isso é uma inversão de valores. Eu acho que a gente não pode se sustentar uma felicidade onde a minha é primordial acima de tudo. Eu acredito assim, né? Que a felicidade, ela depende da harmonia com o mundo, com o outro, com a natureza, com o cachorro, com a pessoa que está na rua. E se eu não me preocupar com isso e que a outra pessoa esteja bem, se a gente cria este raciocínio, a competição vai ser sempre por mim mesmo. Você sabe que você falou uma coisa que eu me lembrei de algo muito importante. Por exemplo, quando eu estava no CAPS, o que tinha naquelas pessoas deprimidas? Tinha uma amizade, uma generosidade, não tinha competição, tinha cooperatividade. É igual criança. Não, e eu dizia que lá, tanto o CAPS quanto o SOS, era como se fosse o meu pedaço de paraíso. Tanto que eu tenho grandes amizades hoje, lá no CAPS, no SOS, porque eu brincava falando que lá as pessoas não competiam, elas se ajudavam. E eu falava, meu Deus do céu, por que a gente não tira esse pessoal daqui do CAPS, bota no mundo e pega esse pessoal que está lá fora e bota aqui dentro? Porque esse pessoal aqui precisa de tratamento. Entendi. Entendeu? Ok. Isso é muito importante. Aqui na cidade nós temos 2 órgãos com profissionais muito competentes. Alguns a gente conhece, até que são amigos nossos, né? Que trabalham com pessoas muito carentes, às vezes até de afeto. Não familiar, tem o afeto familiar, mas o afeto social da sociedade, que o olhe não porque às vezes está entrando naquele espaço uma pessoa, digamos, eu trabalho na biblioteca pública e entra alguém com alguma dificuldade psicológica, psiquiátrica, na fala, mas ela raciocina, ela tem sentimentos, ela sabe do que ela está indo, ela não rasga dinheiro. Ela só tem alguma dificuldade diferente e como já é olhado às vezes com estorvo, né? E o CAPS e o SOS fazem esse papel muito interessante e importante na sociedade aqui da nossa cidade de Joinville, inserindo essas pessoas. Inclusão. Na inclusão. Mas me diga para nós então, dona Adelaide, Eloy, o que é o CAPS e o que é o SOS? O CAPS, eu acredito que tenha no Brasil inteiro. Eu não sei se o SOS tem, mas o CAPS tem. O SOS, que eu fiquei mais tempo, porque todos os dois têm oficinas, que eles chamam. Oficinas de canto, a gente faz um serviço social através, isso é no SOS, que você canta em hospitais. Qual é a diferença entre o CAPS e o SOS? O CAPS você ainda está muito assim, robótico, ainda está com muito remédio. No SOS, que é serviços organizados. E só atende pessoas com depressão? Não. Não. Qualquer tipo de distúrbio mental, entendeu? A depressão é considerada distúrbio mental? Olha, isso tem tanta coisa que a gente lê, entendeu? Sobre... tem médicos que falam que sim, porque o cérebro é uma área que ainda não... que as pessoas ainda não conhecem, entendeu? Ser gay para muitos é um distúrbio mental. Sim, então isso aí é muito relativo. Eu gosto muito de ver, tem um canal que eu gosto muito, que é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que ele fala muito, ele tem a Unispírito, eu sigo muito esse canal. Mas eu queria falar também do pessoal aqui da cidade. Tem o Robson Benta, entendeu? Que ele é do Arte para Todos, que ele faz um trabalho... olhar melhor ele exatamente. Canta, né? Ele é maravilhoso. Ele é professor de teatro, ator de teatro, sim. Trabalha na Casa da Cultura, né? Tem o Juber, que também, ele é músico, que também faz oficinas lá com a gente. Então tem muita gente que faz, tem muitos que são profissionais da área e tem muitos que fazem serviço social, sabe? Fazendo oficinas. E eu acho muito legal esse tipo de integração. E através do SOS, eu acho que o SOS é o meio termo quando você quer realmente sair de uma depressão e se inserir de novo numa vida normal. Tanto que o SOS é Serviços Organizados de Inclusão Social. É isso que significa. Uhum. Ok. As sedes deles aqui na cidade de Joinville, você sabe onde fica?
Sim, o CAPS tem vários, né? Tem vários, tem ali nós vamos... É ligado ao CRAS? Não, né? Não, são dois órgãos distintos, né? O SOS tem um só, que é ali na João Colim, na rua, perto da João Colim, ali na rua Aracaju, só tem lá. Mas o CAPS tem vários órgãos separados. Dependendo de onde você mora, você frequenta um diferente do CAPS. Mas ali é bom porque quando você está assim, em pânico, eles têm o setor de acolhimento, que é muito legal. Tem sempre uma psicóloga ou uma assistente social, que ela te acolhe, entendeu? Você pode ir lá a hora que você quiser. Embora não é 24 horas. Entendi. Tem 3 perguntas bem importantes aqui pra gente, não para finalizar, mas que são muito especiais. Eu acho que para as pessoas que queiram entender um pouco mais sobre a depressão e por aquelas que passam pela depressão. Quem convive com pessoas com depressão é tão difícil quanto a pessoa que tem depressão. Porque essa pessoa sofre junto, ela não sabe o que fazer, ela se sente impotente, ela às vezes fica com raiva da pessoa que está com depressão, ela quer matar a pessoa que está com depressão, e ela chega a chamar a pessoa de preguiçosa. Porque existe um preconceito que a pessoa com depressão é preguiçosa, não quer levantar da cama, dorme até 2 horas da tarde, toma remédio e volta para a cama. Você já passou por esse preconceito? E por essa situação de ser rejeitada? Eu passei não só pelo preconceito também de ser preguiçosa, quando eu tomava muito remédio, quanto, como eu sou bipolar, tem a parte da euforia, que eu ficava eufórica demais, entendeu? E o engraçado é como as pessoas acham, eu vou falar da minha família, né, no caso, que o remédio, ele cura, tá? Realmente, eu não estou fazendo apologia contra o remédio de forma nenhuma, tem horas que você precisa do remédio, sim, mas eu acho que é um fator assim muito pessoal. Depois que você sai da crise, seja ela ou de euforia ou de depressão, você pode buscar outros caminhos, entendeu? De terapias como Reiki. Eu, por exemplo... Hipnose, tem hipnose? Sim. A hipnose para mim não deu certo porque eu não consegui que me hipnotizasse. Mas o Reiki para mim foi fundamental. A minha amiga Mari um dia fez um Reiki para mim, foi maravilhoso. Então, quer dizer, acho que tem outras alternativas. Aí, se você me perguntar se é hereditário, se tem cura, eu não sei, entendeu? Porque acho que ninguém sabe, nem os médicos sabem. Mas a pergunta, só pra gente retomar, era sobre essa rejeição familiar que você sentiu. Muita, até hoje. Quando eu chamei aqui a minha filha para vir aqui, que a minha filha sofreu muito comigo, eu tive uma depressão que eu fiquei sem comer, magérrima, horrível, e entendeu? E eu queria morrer mesmo. Eu só não me matei porque eu não tinha coragem. E a minha filha falou, não, vou lá para você ficar falando. Não, eu não quero me lembrar disso. Sim, e eu sofro não só da minha família, não é que você acaba sem querer podendo enlouquecer os outros. No caso, a minha filha, teve uma época, o meu genro também, que eles querem fazer tudo para te ajudar, mas não sabe como. Entendeu? Mesmo com o remédio, porque o remédio ele não é um estalar de dedo que ele faz efeito. Então, existe muito preconceito, sim, até de falar sobre isso. Por isso que eu estou aqui falando. Nos anos... Tem uma amiga minha, não vou citar o nome dela, que ela não gosta, que é a City. Mas era uma senhora hoje com provavelmente quase 75 anos, 80 talvez, 70, entre 70 e 80 anos. Ela me disse que no seu período de jovem, vamos sugerir os anos 60, ela foi internada várias vezes como louca e ela só tinha depressão. E daí ela me disse nessa história, talvez você tenha mais conteúdo para falar, que por muito tempo as pessoas com depressão eram consideradas loucas e era afastada, era internada. Eu sei que você já esteve no processo de internação. Eu já tive internado. Nesse processo de internação, você conviveu com pessoas só com depressão ou conviveu com pessoas com outros distúrbios mentais, digamos assim, que pudesse te ver, quem te visse lá no meio ia olhar e falar, olha, a Adelaide realmente é louca.
Como que é isso? Bom, aí dentro tem várias perguntas. Primeiro eu vou falar que a minha mãe tinha depressão e foi internada várias vezes em um tempo que a depressão era loucura. Então eu cresci vendo a minha mãe ser internada com camisa de força, porque a minha mãe já era bipolar. Ela tinha uma euforia e uma força sobre-humana que ela queria quebrar tudo quando ela estava eufórica. Então eu cresci também vendo isso. Graças a Deus não existe, que eu saiba, acabaram com esse tipo de eletrochoque que ela sofreu, eletrochoque, camisa de força, que eu saiba. Acho que até lobotomia, né? Isso ela não pegou, isso acho que é mais antigo. Mais antigo, acho que é Mas eu fui internada, só que eu dei sorte de ser internada em um lugar muito bom, na Clínica São José. Porque na época eu trabalhava nos Correios, e o Correio me proporcionou 33 dias em um lugar que era até um spa. Só que é muito interessante, por mais que o lugar fosse maravilhoso, você depressiva, você não sente prazer. O meu filho foi lá me visitar um dia com a minha filha, e ele chegava e falou: mãe, mas isso aqui é uma maravilha, mas... É um hotel. É um hotel, mas você está encarcerado, você está tomando remédio, você está lidando com um monte de pessoas com problemas, entendeu? Com esquizofrenia, com todo tipo de loucura, né? Porque hoje eu tenho uma visão bem diferente de loucura, né? Eu acho que a loucura na realidade não existe, ou se existe, o que é loucura, né? Então, acho que eu respondi tudo. Respondeu. Da mãe, da depressão, de um tempo em que as pessoas eram tratadas com eletrochoque. Pelo menos evoluímos nessa parte, né? As terapias são mais tranquilas, podemos dizer assim. São mais amplas, tem outros tipos de tratamento. Temos pessoas que acolhem, tem os centros como o CAPES e os SOS que dão esse apoio. Mas um ponto assim para finalizar essa entrevista, que eu acho que é primordial, que eu me imagino na tua condição. Vamos imaginar uma mãe, né, uma jovem mãe. Eu tive na minha família também, com a minha cunhada, de rejeição, no caso dela era rejeição da criança, do filho, nos 3 primeiros anos, por causa de uma depressão profunda, que permanece fazem 33 anos. E essa depressão profunda permanece com ela até hoje. Hoje ela fala com os filhos, mas aconteceu algo muito estranho, assim, né? No caso dela, que o som da voz dela mudou, ela passou a falar com uma voz quase que infantil, e hoje ela se comporta como uma criança. A depressão dela disparou um gatilho depois dos 3 anos, e hoje ela é amiga da filha dela, como se fosse uma criança amiga de uma outra pessoa. Mesmo que a filha tenha crescido, ela ainda vê a filha como uma menina que ela tinha. Deve ser muito difícil para a mãe, imagino para o pai, né, que está junto, e para os familiares, passar por esse processo de depressão. Como foi para ti? Como que é isso? Como é superar isso? O que dizer para as pessoas que podem estar sentindo isso nesse momento, onde a mãe tem que dizer, né, meu filho é lindo, eu tenho que amamentar, ele é maravilhoso, e ela só quer que ele fique longe dele. É horrível? Mas é um distúrbio bem grave que acontece. Como lidar com isso? Como foi contigo? Eu tive isso no meu primeiro filho, só que eu tive ao contrário. Eu tive uma depressão profunda, não sabia lidar com criança, mas ao mesmo tempo eu virei uma leoa. Eu queria fazer tudo para ele e sem saber. Na época até o meu marido me ajudou muito, né? Tanto dessa vez eu não precisei nem tomar medicação. Eu saí até, como dizem que é antiético, mas uma prima minha que era psicóloga, ela passou um mês comigo e me tirou dessa depressão profunda, sem medicação. Já a segunda vez com a minha filha, eu tive que ser internada até na época lá no Rio de Janeiro, no Hospital da Marinha. Eu fiquei 2 semanas, fiz sonoterapia e... O que é uma sonoterapia? A sonoterapia eu fiquei 1 semana dormindo, porque como eu estava muito eufórica... Medicada? Tive uma troca de médicos. O tempo todo? 24 horas? Sim, porque eu tive um surto mesmo, né? E eu fiquei muito agressiva com a minha filha e eu tive alucinação por causa das medicações.
que as medicações são uma droga também, se você não for muito bem orientada. Tanto que vende na drogaria, né? Pois é. Então eu tive isso. Só que uma coisa que me ajudou muito também, teve uma época que eu fiz parapsicologia. E a parapsicologia, ela estuda muito... Tem um centro importante aqui em Joinville, né? Tem, na Alto Bem. Uhum. Foi essa mesmo que eu fiz. E no entanto, aquilo mexeu tanto com a minha cabeça que eu tive que parar. Hoje, o que eu penso hoje, mas é a minha forma de pensar, que não é só uma doença física, tá? Tanto que olha só, você falou uma coisa, eu acho que é algo espiritual e emocional. Porque olha que interessante, por que essa sua amiga começou a falar como criança e mudou a voz? Então tem muitos relatos no YouTube, como de novo, eu vou falar do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, porque é algo que também tem muito preconceito. Tem pessoas que acham que é só remédio. E hoje eu acho interessante que até os próprios CAPs já estão vendo, já estão fazendo yoga. No CAPs eu fiz yoga. Eles estão fazendo já aquele que é com agulhinha, qual é com agulha? Acupuntura. Acupuntura, então eles já estão indo. Tem algumas pessoas que fazem com cristais, sim, com pedras, com energia. Isso é maravilhoso, eu estou dizendo no CAPS, que o próprio CAPS, já está se aderindo. O SUS já está aderindo. A novas terapias. Porque está vendo que não é só o remédio, você tem que fazer um acompanhamento também, com um psicólogo, uma terapia, e por que não terapias holísticas também? O que é uma terapia holística, para quem não sabe? Terapias holísticas são terapias que tratam do espírito e do ser humano como um todo. Mente, corpo e espírito. E eu acredito nisso. Quase uma pedagogia Waldorf. Olha, eu gosto muito da pedagogia Waldorf. Eu acho que exatamente, eu adoro a pedagogia Waldorf, entendeu? Eu leio muito e é uma coisa que eu acredito. Eu acho que as escolas... É porque assim, o que eu estou aprendendo rápido? Cada coisa tem um pouquinho que você pode tirar. Quando você estuda, eu acho que cada uma dessas pessoas vem com teorias maravilhosas, que você pode juntar um pouquinho aqui, entendeu? Até buscar o equilíbrio. É possível ser feliz com depressão, então? Com certeza. Principalmente quando você acha aquilo que você gosta, que é a área da educação e de criança. No caso sou eu. Então é possível ser feliz com depressão? É possível? E eu gostaria que você deixasse um recado para alguém. Temos aqui na nossa... A gente tenta buscar plateias, né? Hoje tivemos um problema técnico aqui porque está frio, o tempo está bem nublado, parece que estamos na Noruega. O nosso som, que o nosso cantor Tiago Cordeiro sempre atrai o público, deu um problema. Nós temos uma pessoa aqui na plateia, como é o nome dele? Samuel. O Samuel. Se o Samuel depois quiser deixar o seu registro, também um depoimento sobre depressão, daí tem a câmera para você falar, tá ok? E ansiedade. Isso, que é importante porque a gente quer isso vai pro tema da nossa site, a Biblioteca Humana, e é muito importante ter essa partilha. Adelaide, deixa um recado então para as pessoas que têm depressão, alguma coisa positiva, obviamente, né, no meio de tudo isso. Você está aqui, 61 anos, há 30 e poucos anos lidando com isso, 35 mais ou menos, 36, que é desde a tua primeira filha, e está viva, faz arte, feliz, canta, feliz, está estudando, cuida de criança, passa por esses estágios como outras pessoas passam por outros estágios, né? Acho que cada um tem os seus particulares. Então deixa aí a câmera aberta para você deixar um recado para as pessoas. Olha, para mim, eu acho que a chave de tudo é a ousadia de amar. Você ousar se amar primeiro. Porque ninguém consegue amar o outro se não se amar primeiro. E acho que é o grande problema. As pessoas não se amam. Elas vão buscar em outra coisa, em um ídolo. Por quê? Primeiro você. Você é a pessoa mais importante do mundo. Não tem filho, não tem família. Aí quando você se ama, aí você parece que o universo conspira e vem tudo que você precisa, coisas até muito melhores do que você imagina, vem ao encontro de você, você atrai pessoas maravilhosas, você atrai oportunidades maravilhosas e de repente você descobre um novo sentido para a sua vida. Por exemplo, eu nunca me imaginei com crianças, eu estou adorando. E criança é uma coisa tão pura, tão maravilhosa. Eu chego lá e fica, Prof. Dedê, abraça, te beija. Isso é maravilhoso.
Então, não importa o que você faça, mas todo mundo tem um dom para alguma coisa. Você só precisa se autoconhecer. Isso é um fator fundamental para qualquer ser humano. Se autoconhecimento, acho que é a chave de tudo. Obrigada. Obrigado.